Meus amados, paz seja convosco. Presbítero Mateus Siqueira, com muita alegria, trazendo mais um vídeo aqui para vocês que nos seguem no nosso canal. Hoje nós vamos fazer um pequeno estudo sobre o profeta Jonas. E a minha esperança que você venha aprender um pouco mais através da vida desse profeta que foi tão importante, né? Que traz uma mensagem. E aí nós temos que ter em mente que muitas das vezes no Antigo Testamento e também na maioria das vezes na vida dos profetas, a maior mensagem foi o histórico de vida, a vivência, o testemunho que o profeta deu através de uma situação que Deus o permitiu passar. Nesse contexto, nós percebemos que Jonas, ele traz no seu testemunho, ele traz na sua história um tesouro para a humanidade, um tesouro para os filhos de Deus. Jonas, que talvez seja um dos personagens bíblicos mais conhecidos, é o profeta que desobedece, é o profeta que foge da presença do Senhor e vai parar no ventre do peixe. E eu disse que a história do profeta é um tesouro, porque muitas das vezes nós fazemos como Jonas, nós simplesmente corremos daquilo que é a vontade de Deus. Quero fazer a leitura de apenas 3 versículos e vamos entender o contexto de Jonas. Jonas, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Perceba que Jonas ele vai trazer algo muito humano naquilo que é a sua história. Quando a gente entende o contexto da Assíria, que é o país cuja qual capital é Nínive, nós começamos a entender a humanidade de Jonas. A história vai nos mostrar que esse império é um dos piores impérios, ou talvez o pior império que já dominou sobre a terra. E digo pior no sentido de crueldade. Talvez seja o império mais cruel, as pessoas mais cruéis que já tiveram domínio, governo na história humana. Quando nós estudamos a metodologia que eles utilizavam após vencerem os povos, nós ficamos estarrecidos, espantados. Os assírios eram cruéis demais, faziam atrocidades com os povos vencidos, com o exército vencido. Era praxe, era parte da rotina, era cultura eles fazerem atrocidades com os seus inimigos. Era como, por exemplo, vou citar aqui alguns exemplos de forma rápida para ganharmos tempo, mas os assírios, quando venciam uma nação inimiga, eles entravam na cidade, pegavam as mulheres que ainda estavam vivas com seus filhos, maridos, e a mulher era exposta diante do exército, e ali várias guarnições de soldados violentavam aquela mulher. Após vários soldados a violentarem, diz a história, que na frente dos filhos e do marido, ela era partida em vários pedaços. A história também conta que
eles pegavam os homens e colocavam nos seus lábios anzóis, e amarravam os anzóis em cavalos e colocavam o cavalo batida, colocavam o cavalo para correr, e o homem tinha que correr atrás, e quando ele se cansava, os anzóis rasgavam o seu rosto. A história vai dizer que a cobertura da cidade de Nínive não era tinta, como convencionalmente, a cobertura da cidade eram peles humanas. Nós vamos ver que eles faziam também um empalamento, queimavam pessoas vivas, abriam a barriga dos homens, das mulheres, nem mesmo crianças eram poupados. Nós estamos falando de um povo extremamente cruel. Nós estamos falando de um povo que não conhecia a palavra misericórdia, não tinha um apreço pela misericórdia. Agora, Deus está dizendo para o profeta, para que ele vá até esse povo e clame contra esta cidade. Clame para que essa cidade se arrependa. Jonas, na sua humanidade, olha para esse povo e diz: esse povo não merece misericórdia. Esse povo não merece a graça de Deus. E ainda nos dias de hoje, nós vemos que Deus às vezes decide transformar pessoas cruéis, e às vezes a sociedade cria aquele julgamento dizendo: mas esse homem não presta, esse foi criminoso, fez isso, fez aquilo. Mas a bem da verdade, aqui está escrito no livro de Isaías, que quando Deus decide operar, ninguém pode impedir. É esse povo cruel que Deus decide salvar e enviar Jonas para ir ter com eles. Mas a Bíblia diz que agora Jonas, ele decide fugir da presença de Deus. A cidade de Nínive fica aonde hoje é o Iraque, em uma cidade que atualmente chama-se Mossul. Eu acredito que seja isso a pronúncia. E a Bíblia diz que agora Jonas vai pegar um navio para Tarsis. Tarsis ficava na Espanha. O Iraque está na Ásia. A Espanha está no final da Europa. Aproximadamente 3.500 quilômetros de distância um do outro. Perceba que Deus havia dado uma ordenância e o profeta agora começa a fugir. E aqui a história do profeta é um tesouro, porque nós começamos já a aprender no testemunho do profeta que muitas das tempestades que nós passamos não estava no script de Deus. Muitas das tempestades que às vezes vêm contra nós não estava no roteiro do Senhor. Não era para nós vivenciarmos ela. Mas muitas das vezes nós tomamos decisões erradas. E quem sabe eu estou falando para alguém que tem fugido da presença de Deus. E quando eu digo fugir da presença de Deus, é porque você é alguém que veio de uma família de princípios. Você veio de uma família que te trouxe ensinamentos. Você veio de uma família que te ensinou o certo, o caminho. E você está fugindo por um caminho diferente. Você está indo por um caminho diferente. Escuta aqui, você acha que no tempo de Jonas não tinham outros profetas para Deus enviar? Você acha que no tempo de Jonas Deus não podia mandar outra pessoa? Havia no tempo de Jonas outros profetas que até mesmo seus livros estão inseridos no contexto bíblico. Que se Deus dissesse: vai a Nínive pregar contra ela, eles iriam imediatamente. Nós vamos ver na história que no período de Jonas havia uma escola de profetas em Israel com mais de 2.300 profetas jovens, sedentos, desejosos por fazer a vontade do Senhor. Que se Deus dissesse para eles: eu escolhi você para levar a maior mensagem que a humanidade já viu, ou a mensagem mais eficaz, você vai pregar uma só mensagem e todo um país vai se render, vai se arrepender. Haviam muitos outros que Deus
poderia ter enviado, mas Deus escolhe enviar a Jonas. E muitas das vezes, Deus nos escolheu. E aqui agora eu estou falando para alguém que tem chamada. Aqui agora eu estou falando para alguém que Deus fez promessas, mas você decidiu fugir da presença de Deus. Muitas das vezes, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós tropeçamos, nós dizemos para nós mesmos: isso não é para mim. Eu não dou conta dessa chamada, eu não dou conta de seguir, eu não dou conta de fazer aquilo que Deus determinou. Porque muitas das vezes nós sabemos a seriedade que é o altar, mas Deus está dizendo para você nesse vídeo que quando você se converteu, Ele sabia que você iria errar. Quando você se converteu, Deus conhecia você melhor do que você mesmo. Deus sabia que você iria tropeçar, cometer erros, e ainda assim Ele está te chamando de volta. Porque o caminho de quem escolhe fugir para Deus, ele está descrito aqui de forma muito clara no versículo de número 3. E Jonas levantou-se para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, vírgula, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Perceba que quem foge do Senhor, a rota dele é descida. Quem escolhe fugir da face de Deus, o caminho dele é para baixo. A rotina dele é descer. A Bíblia diz que ele desceu a Jope primeiro, depois ele pegou um navio, desceu para o fundo do navio, depois ele desce para o fundo do mar ele desce para o ventre do peixe. Então a rota de quem foge de Deus é descida, mas Deus quer te trazer de volta. Deus quer fazer de você um Jonas, um pregador eficaz. Deus quer fazer de você um Jonas que voltou-se para o Senhor em tempo hábil. Quero trazer aqui para os irmãos uma parábola de Jesus que está no Evangelho, segundo Mateus, no capítulo de número 21. Acompanhe comigo essa parábola. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O primeiro. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Então perceba, meus irmãos, que Jesus, através dessa parábola, fala de um irmão que primeiramente falou que iria, mas não foi. Mas anteriormente Jesus fala do irmão mais velho que disse que não iria, mas depois se arrependeu e foi. E este foi o que fez a vontade de Deus. Amém? Nunca é tarde para nós nos voltarmos para Deus. De repente, a tempestade te alcançou, a dificuldade chegou até a sua vida, mas Deus é aquele que tem poder para parar os ventos e o mar e fazer grande bonança. Volte-se para Deus hoje. Amém? Que Jesus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.